a gente sempre imagina assim, um artista né, que desenha e tudo. Já é desde criança, já era. E como foi pra você? Você sempre foi assim? Você procurou um curso, se formou na área, como é que foi? E se começou desenhando palitinho? Cara, eu não lembro. Se eu comecei a desenhar com um palitinho, eu não lembro. Era muito pequenininho nesse caso. E sim, como a maioria dos artistas visuais, a gente começa muito cedo nesse processo. E desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu gostava de desenhar. Desenhava para me divertir realmente em casa. Muitas vezes tinha TV. E como a maioria dos artistas, a gente começa sempre desenhando aquilo que a gente gosta. E aí, o que eu assistia muito eram os desenhos animados, desenho de várias emissoras diferentes, desenhos japoneses, desenhos americanos. E naquele período, eu sempre comecei a procurar o que eu gostava para poder desenhar. E aí, dentro desse contexto, criança mesmo, ainda criancinha, um dos primeiros desenhos mais elaborados que eu fiz, eu dei pra minha mãe, era do Dragon Ball. E ela dizia que Dragon Ball era do demônio, mas mesmo assim ela aceitou o desenho porque Olha eu era aí. Olha aí, Hugão, tem algo em comum com você. E aí, comecei a fazer, né? Baseado nos desenhos animados. E desde pequeno eu tenho esse pezinho ali de interesse por filmes de terror. Não sei quando começou e simplesmente começou. Assistia os filmes às vezes. Quando ela deixava eu assistir, eu pedia, mãe, eu posso assistir tal filme? Ela olhava assim e, não, assista aí, assista. Mas teve um período que eu, ainda na infância, né, que eu comecei a ficar com muito medo, ela me proibiu de assistir filme de terror, aí eu assisti escondido. Ela tá sabendo disso hoje. Mas nesse Altas revelações aqui no Nunca Ressaca é Nerd. tarde pra levar uma surra. Como é o nome da sua mãe? Maria do Livramento. Maria do Livramento. Você não livrou o menino do filme Você não terror. lembra? Ó, assistir escondido, por favor. Quando ele chegar, fizer uma visita a você, uma cinturãozada, né? Filma. Um puxão e manda de pra orelha. gente, um puxão de areia. E uma sentada no milho. Ou então joga a Havaiana, né? Manda ele correr e... Exatamente. A Havaiana joga. perseguidora. A mira é boa, a mira é boa. E aí, nesse processo, eu comecei a desenhar, né? Como toda criança, fui crescendo. E aí, fui trabalhando nos processos de escola, atividades de escola. Vamos precisar fazer um desenho, chama Rony. Então, eu fui desenvolvendo essa parte do desenho muito como interesse pessoal de verdade. Só que, nesse processo, eu não vou ter naquela época, né, eu não tinha uma condição financeira. Então, eu sempre quis fazer um curso de desenho quando eu era pequeno, mas morei muito interior, eram lugares mais afastados, sempre quis fazer, mas infelizmente as condições financeiras não eram possíveis. E eu sempre fiquei naquela, quero fazer um curso para melhorar, mas desenhava o que estava à disposição. Uma coisa que talvez o pessoal que é mais jovem não vai saber é que antigamente os chicletes, eles vinham com as figurinhas. E as figurinhas de acordo com o desenho que estava passando na TV. Da moda ali, Ou o filme, por exemplo. Lembro muito dos chicletes de Homem-Aranha. Então eu pegava, os meus colegas compravam chiclete, eu só pedia figurinha. Eu pegava a figurinha e fazia nos cadernos. Vários cadernos. Homem-Aranha é um meus. filme. Homem-Aranha é um filme, ou também um desenho animado. Assisti os dois e eu acabava desenhando os dois. Que Homem-Aranha, vinha no X-Men. Você pegava o pop. desenho. Pegava a imagem E replicava. da figurinha e olhava e fazia no caderno. Então eu tenho... Não vacilei, não mandei pra vocês um desenho de quando eu era boy do Homem-Aranha, assim, dessa versão. Enfim, fui desenhando tudo que eu gostava e também os filmes de terror vieram aparecer mais depois, porque como era proibido em alguns períodos, eu acabava não desenhando, mas eu desenhava muito personagem. E fui me desenrolando e queria fazer universidade. Mas quando eu cheguei no pré, em 2010 foi meu ano de pré, eu não sabia exatamente qual curso da universidade eu ia fazer. Porque eu gostava de muita matéria. Eu gostava até então de matemática, eu gostava de biologia, gostava de história, geografia. E eu não sabia, estava na maior dúvida. Uma semana antes de começar a inscrição do vestibular, aí um colega meu do cursinho, chega e fala, tem artes visuais, por que você não faz? E ali eu descobri que tinha artes visuais na UFRN por causa desse colega, uma semana antes de começar o processo de inscrição. E fui lá e olhei a grade do curso, vi que tinha desenho e é isso. Se eu vou entrar na universidade, vai ser com alguma coisa que eu sei que eu gosto. E eu sei que eu vou ver desenho lá dentro. Lá dentro eu vou ver desenho e muitas outras coisas. Mas o desenho foi fundamental para eu escolher o meu curso. E lá dentro da universidade foi que eu tive aula de desenho, eu tive contato com pessoas que acabaram me ajudando muito a crescer. Então eu devo muito
a vários colegas de curso que sabiam desenhar mais do que eu, inclusive vários que, se Deus quiser, estarão assistindo e poderão ver isso até mesmo gravado depois. Então eu devo muito a colegas de curso, devo muito aos professores, devo muito a... Desculpa, eu posso fazer um merchan? Pode ficar à vontade. Porque é uma pessoa que eu gosto de honrar como um mestre. Uma pessoa daqui que me ensinou muito, que é o Nil Ateliê de Arte. Ele é Nil Teogan. Ele é artista daqui e eu trabalhei no ateliê dele. Então lá ele me ensinou, por exemplo, o lápis de cor. Porque até então eu só fazia desenho preto e branco. Quando eu aprendi lápis de cor foi que eu comecei a misturar melhor as cores, fazer pinturas. Então tudo isso é um conjunto que vem ali de um processo de ajuda. Eu fui muito ajudado. E eu agradeço muito a todo mundo que me ajudou. E nesse processo aqui em específico, a gente vai ter o resultado de um esforço. Porque quando eu era pequeno, era isso que eu queria fazer. Quando eu tinha lá 5, 6 anos de idade. Eu quero desenhar o mais parecido possível só olhando. E foi depois de passar pela universidade, depois já de adulto, passar pela universidade que meu desenho vai dar um salto até chegar num modelo mais realista. Porque no meu caso em específico, eu gosto muito do realismo. Então, eu passei por todo esse processo de infância, realmente, pegar na infância, escolher minha graduação baseada nisso, e eu também estou me desenvolvendo mais a partir desse curso. Comecei como artista, descobri dentro da universidade. Se eu estiver falando muito, vocês me interrompem, tá? Pode ficar à vontade. Descobri muito sobre outras áreas da arte, principalmente história da arte, que aí é um ponto bem especial, que eu gosto do Miura, que a gente já falou aqui de Berserk, nos bastidores. E o Miura, ele bebe muito de história da arte e de vários períodos históricos. Ele faz uma pesquisa muito grande. Então, dentro da universidade, cursei história da arte. Então, história da arte, desenho, pintura, são, além das outras disciplinas que foram muito importantes na minha formação, tudo isso contribuiu para o meu crescimento também como artista. Como professor, que sou hoje também, sou professor da rede privada de ensino fundamental, ensino médio, professor de arte, mas principalmente como artista. Então, toda vez que a gente vai buscar referência, hoje em dia, por causa dessa minha formação, eu tenho um background por trás. Isso me ajuda a pegar referências, a sacar referências em produções artísticas, em filmes, que é uma das temáticas que a gente vai abordar hoje em dia. Então, isso é muito satisfatório para mim. Se eu não fizesse isso, provavelmente eu não seria uma pessoa realizada. Eu desejo alcançar muita coisa ainda, mas se eu fizesse outra coisa, não seria da mesma forma, sabe? Eu fico feliz assim, Ron. Sensacional. Porra, a história O começo da sua história, né? Começo, o resumo. Só Cara, que história, mano. Em vez de assistir mil episódios, um videozinho do YouTube contando a história de Rony aí. Siga Ressaca Nerd RN.